Hey vocês, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao meu, ao nosso canal, a mais um vídeo aqui. Bem, hoje o tema do vídeo tá muito legal, por isso eu convido você a deixar o seu like aí, pois o seu like é o combustível que mantém o meu canal aqui andando. E se você não é inscrito, não perca tempo, vem pra cá, se inscreva no meu canal que tem muitos vídeos bons aqui que vão ajudar e dar um caminho a você. Então sem mais delongas, bora lá pra mais vídeo. Bem, hoje estamos vendo a realidade do que o evangelho tem se tornado. E hoje vamos comentar um pouco sobre o falso evangelho, sobre esse falso evangelho que tem surgido aí, né? Qual é o ápice, qual que é o foco do verdadeiro evangelho, né? A palavra, às vezes as pessoas nem sabem o que significa evangelho. Evangelho significa evangelion no grego, que significa documento, que significa uma história em documento, que significa um escrito. E nós temos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e João eram discípulos de Jesus. Eles escreveram esses evangelhos. Conta a história de Jesus, o que Jesus deixou para nós, os seus ensinamentos, os seus milagres. Lucas, ele era discípulo de apóstolo Paulo e ele escreveu a história de Jesus também. Então, o evangelho é a história de Cristo. É os ensinamentos que Cristo deixou para nós. É o que Cristo trouxe para nós. É o que ele nos ensina. Sabe? Mas hoje, as pessoas têm trago e tem ensinado um evangelho que não condiz com o evangelho que os discípulos, que esses 4 discípulos aqui escreveram, com que os discípulos testemunharam, sabe? Hoje nós estamos vendo um evangelho raso, ralo. As pessoas não estão se aprofundando mais. As pessoas não estão mais questionando. Elas estão aceitando qualquer coisa. E o evangelho hoje cada vez mais está deste lado, sabe? Nós temos que começar a voltar às origens do que é o evangelho realmente, do que o evangelho nos traz, do que ele nos ensina, do que ele nos cobra, por que ele existe, para que, qual que é a missão, por que Jesus veio, por que do evangelho, o que é isso, o que é evangelho, para que isso? Temos que voltar às raízes e voltar a aprender o que é evangelho. Evangelho não é você ser do mundinho gospel. Evangelho não é você simplesmente pegar uma Bíblia e colocar debaixo dos braços. E no culto, dia de domingo, isso não é evangelho. O evangelho não se limita a isso. O evangelho não é eu colocar uma camiseta escrita Jesus, escrita uma frase e eu andar na rua. O evangelho não se resume a isso. O evangelho é muito mais que isso. O evangelho é um modo de agir. O evangelho é o caráter. O evangelho nos ensina a ter um novo modo de vida. E nós amarmos o próximo assim como Cristo amou. É nós agirmos assim como Cristo agiu. É amarmos o nosso próximo como eu amo a mim mesmo. É amar a Deus acima de todas as coisas. Então é isso. Sabe, o próprio apóstolo Paulo, lá em Gálatas capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja amaldiçoado. Aqui ele está falando, se outro anjo vem pregar, se é um anjo, ele falou, gente, nem ser humano, um anjo. Assim como já vou-lo dissemos, agora de novo também vou-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema, seja amaldiçoado, seja anátema. Porque o evangelho é algo sério, porque é algo que te dá a vida eterna, é algo que trabalha e mexe com o seu futuro, com a sua eternidade. Por isso que o evangelho é algo sério, não é algo brincadeira, não deve ser levado de qualquer jeito, pois isso mexe com as expectativas e as esperanças das pessoas. Às vezes eu venho trazer um evangelho que não é a verdade, e às vezes eu trago uma esperança para aquela pessoa, aquela esperança que às vezes ela nem vai conseguir ter aquela esperança. Às vezes ela pensa que está tendo a vida eterna, que vai ter a vida eterna, que realmente não vai ter, porque ela está acreditando em algo que não é verdade, algo que não é verdadeiro. Por isso que o evangelho é sério, ele trabalha com o futuro, ele trabalha com o presente, e ele trabalha com os corações das pessoas. Pois o evangelho ele faz isso, ele transforma as pessoas, transforma os corações. E esse evangelho raso, esse evangelho onde não é dito mais o que é certo e o que é errado, não é orientado mais da forma correta, não é pregado e anunciado da forma correta. Esse evangelho de hoje, cada vez mais pessoas estão sendo enganadas. Aí você me pergunta, Lucas, já que você está falando, o que é o verdadeiro evangelho? Resume para mim então, o que eu tenho que fazer?
Qual que é o meu estopim? Qual que é a seta? Qual que é o que eu devo seguir? Qual vai ser o norte que eu devo seguir? Eu apresentei aqui um norte que você deve seguir. E é mais simples, tá aqui, é mais simples que você imagina. Lá em Lucas, no capítulo 9, no versículo 23, diz assim: E dizia a todos, Jesus, né? Dizendo a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cruz de cada dia e siga-me. Cara, o evangelho se resume nisso daqui. Renuncie-se a si mesmo, tome a cruz de cada dia e siga-me. Renunciar, tomar a cruz, que é você lutar, né, todos os dias aqui neste mundo e se permanecer firme e seguir a Jesus. Seguir os seus mandamentos, seguir os seus ensinamentos, seguir as suas ações, seguir o seu exemplo. O evangelho se resume nisso. Só que muitas pessoas, elas não têm se renunciado, porque o evangelho de renúncia não está sendo pregado. Nós temos que pregar, nós temos que levar o evangelho de renúncia. E se você nunca ouviu, aqui estou falando para você. A primeira coisa que você tem que fazer é renunciar a si mesmo, negar a si mesmo, se arrepender. Tomar a cruz, o que é tomar a cruz? É todos os dias eu me renunciar, é todos os dias eu me abster de coisas que vão me aproximar do mundo e me desaproximar de Deus, sabe? Então é isso, o evangelho se resume a isso. O que for além disso não é verdade. Sabe, você tem que ter isso em mente, saber que o evangelho implica em renúncia, implica em tomar a cruz, implica seguir a Cristo, sabe? Você tem que aprender, você tem que ler os evangelhos. As pessoas hoje são ensinadas de forma errada de como ler esse livro, sabe? Eu sempre quando eu falo para alguém, olha, comece a ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Basta, depois deles você se aprofunda mais nesse livro aqui, mas leia os evangelhos. Pois eu vou te falar uma coisa, não faz muitos anos que a Bíblia foi compilada, que o Antigo Testamento se juntou com o Novo Testamento. Antigamente era só o Novo Testamento e as cartas dos apóstolos, dos discípulos de Cristo às igrejas. Antigamente não era assim, na época né, dos pais da igreja, na época ali na época de Roma ali, logo depois ali, quando naquele tempo era só um Novo Testamento, sabe? E você tem que aprender, tem que ler esse evangelho, tem que receber esse evangelho no seu coração para você não ser enganado por pastores, por líderes religiosos, por padres, por bispos, por qualquer outra coisa. Não estou dizendo que todos os pastores, todos os bispos, não, o que é isso? Eu participo de uma comunidade que tem um pastor. Então, olha, eu quero dizer aqui para você, tome cuidado e peça para Deus te ensinar o verdadeiro evangelho. E esse evangelho que eu estou dizendo para você, renuncie a si mesmo, tome a cruz e siga a Jesus. É isso que é o evangelho e ele te chama você a cumprir isso hoje, a segui-lo e fazer isso hoje. Então, esse é o verdadeiro evangelho. Um falso evangelho não vai ensinar a renúncia. Um falso evangelho não vai ensinar você a tomar a cruz de cada dia. E o falso evangelho não vai ensinar a você a ser igual a Jesus e ter o caráter de Jesus, cumprir o que Jesus disse, cumprir os mandamentos que ele disse e ser como ele é e confiar nele. O falso evangelho não vai fazer isso. Por isso que faça esse filtro. Sempre quando você escutar uma palavra, você receber um evangelho, escutar alguém falar, você sempre associa o que aquela pessoa está falando a Lucas capítulo 29, versículo 23. Renuncie a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Então, essa mensagem que eu deixo para você é isso. Se o mundo que nós vivemos, as pessoas tentam perverter o evangelho, tentam transformar o evangelho em mercado, tentam transformou o mundo gospel aí, não se resume a isso. O evangelho é muito mais que isso. O evangelho é um modo de vida. E o evangelho é isso. É renunciar, tomar a cruz e segui-lo. E ser como Jesus é neste mundo. Tratar as pessoas como Jesus tratava e ensinar o que ele ensinava para mais pessoas receberem a vida eterna e essa mensagem de esperança. Pois o evangelho é uma boa nova que traz esperança, uma boa nova que traz uma nova vida para a pessoa, uma boa nova que é estendida a mão ali para a pessoa que está ali no pó, que está ali no chão, precisando ser levantado. É isso que eu deixo para vocês, meu muito obrigado. Deixe seu like e compartilhe nos grupos de WhatsApp que você tem, no Instagram, no Facebook. E olha, se inscreva aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo.